De Química Geral e Inorgânica, como estão vocês? Então, o assunto da aula de hoje são soluções, novamente. Vou me deter nesse assunto devido à importância para o curso de vocês. E vocês vão ver que eu vou estar usando esse livro aqui, é uma versão digital desse livro, Química, uma abordagem molecular, terceira edição, volume 1, do professor Nivaldo J. Tro, tá? Vou usar esse livro aqui como referência para estar dando aula para vocês, tá bom? Então, importante a gente se perguntar o que é uma solução, né? Então, uma solução é uma mistura, tá? Bem, a gente viu que existem diversos tipos de mistura. O que as soluções têm de especial? Elas são misturas homogêneas, né? Como assim homogêneas? Olha, não é possível identificar visualmente os constituintes. Por exemplo, se eu pego um copo de água do mar e observar, ou um copo de água da torneira, ou um copo de água da lagoa, ou mesmo uma porção do ar atmosférico, né? Um anel de ouro 24 ou 18 quilates, eu não vou conseguir visualmente identificar os componentes que formam essa mistura, né? Porque essas partículas elas possuem tamanhos muito pequenos. Então, uma solução ela é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. E por que ela é homogênea? Justamente porque os seus constituintes são partículas muito pequenas e a gente visualmente não consegue identificar. Uma solução é sempre formada por um solvente e por um soluto, né? O solvente é aquele que está presente em maior quantidade. No caso aqui da água do mar, nós estamos vendo que essas estruturazinhas aqui representam moléculas de água, né? Moléculas de água, oxigênio e 2 hidrogênios. E essas outras estruturas representam os íons cloro e sódio, né? Que estão dissolvidos na água do mar, e é claro que nós temos outras substâncias dissolvidas na água do mar também. Mas o cloreto de sódio é o principal soluto e a água é o solvente, tá? Interessante a gente destacar que há uma tendência natural de se formarem misturas, né? Não existe uma tendência natural de se formarem substâncias puras. Por esta razão que nós não encontramos na natureza substâncias puras. Quando a formação de uma substância pura não é um processo espontâneo. Quando nós queremos produzir uma substância pura, né, nós precisamos usar recursos num laboratório de química, né, proceder com diversas técnicas instrumentais, né, para separar os diversos componentes de uma mistura. Por exemplo, se eu tiver aqui um recipiente com água, aqui eu tenho uma substância pura, porque eu tenho só moléculas de água, ó. Todas as moléculas são iguais. E aqui eu tenho uma mistura, né? Então vocês vão ver que eu tenho, além de moléculas de água, eu tenho essas estruturas que representam ânions cloro e essas estruturas que representam cátion sódio. Então, se nós rompermos essa barreira aqui, a gente vai observar que a tendência é de que haja um espalhamento dessas partículas de forma uniforme por todo o recipiente. Nós poderíamos dizer assim, que as soluções, as substâncias têm tendência a interagirem até que a concentração de ambas passe a ser a mesma, né? Então, o que aconteceu aqui? Aqui eu tinha uma maior concentração de água, né? Qual é a tendência? Que a água migre para cá, né? E que essas partículas de soluto aqui migrem para cá, de forma a uniformizar, a diminuir essas diferenças de concentração que existem, tá?
Então, a razão pela qual a água do mar atrai água para si está relacionada com a tendência da natureza em formar espontaneamente uma mistura. Então, as substâncias tendem a se combinar em misturas uniformes, não a se separarem em substâncias puras. Dois líquidos se misturam, formando espontaneamente uma solução mais diluída de cloreto de concentração uniforme, cloreto de sódio. Então, aqui é o que aconteceu. Espontaneamente, as substâncias se misturam. Se eu remover essa barreira aqui, a água não vai ficar concentrada aqui e aqui os íons de cloreto de sódio vão permanecer aqui. A tendência é de misturar. Tá? Então, na natureza nós temos soluções, nós não temos substâncias puras. O ar atmosférico é uma solução, né? A água do mar é uma solução, a água da torneira é uma solução, né? Dentro do nosso corpo também acontece isso. Se nós tomarmos, por exemplo, água salgada, né? A concentração de água salgada vai ser muito grande dentro do nosso trato digestivo, né? Vai passar pelo estômago, pelo duodeno e vai vir aqui pelo intestino delgado. Então, aqui dentro nós temos as células, né? Que contém também íons, mas em baixa concentração, né? E a água dessas células está em alta concentração, muito elevada. Nós temos muito mais água do que íons dentro das células do nosso corpo. Então, quando nós tomamos água muito salgada, qual que é a direção do fluxo da água? A direção do fluxo da água é em direção à água salgada. A água salgada, ela atrai a água de dentro das nossas células, né? Então, a água, ela sai e pode provocar, inclusive, aqui uma desidratação pela perda de água, né? Por quê? Porque a tendência é que a alta concentração que existe aqui de água diminua e fique parecida com a concentração que está aqui, né? Ou seja, que ambos os lados, tanto as células do nosso corpo, né? O líquido celular, quanto no trato digestivo, por onde a água está passando, adquiram a mesma concentração. A mesma coisa a água gaseificada, né? Água com gás. Então, nós temos uma solução aquosa, né? Solução aquosa é aquela solução em que o solvente é a água. Nós temos gás carbônico e moléculas de água, né? Dissolvidas uniformemente, né? Mas o gás carbônico, naturalmente, ele não tem tendência a interagir com a água. Então, nós usamos recursos artificiais para manter esse gás carbônico dentro da água, né? Então, que tipos de soluções nós temos, né? O principal tipo que vocês vão ouvir falar no curso de vocês são as soluções aquosas, né? Em que a água é o solvente, um sólido, um líquido, um gás é o soluto, né? Então, água com açúcar, água salgada são soluções aquosas, né? E aqui nós temos alguns tipos de soluções, então, nós temos soluções gasosas, nós temos soluções líquidas, soluções sólidas, por exemplo, como bronze, né, e outras ligas metálicas, né? Soluções líquidas, por exemplo, água com gás, vodka, água do mar, e solução gasosa, principalmente o ar, tá? Bem, então eu estava falando aqui para vocês anteriormente, né, que o gás carbônico ele não tem tendência a interagir com a água. Isso se deve ao fato de que a água é uma molécula polar e o gás carbônico é uma molécula apolar. Não existe uma afinidade de natureza eletrostática para essa interação, tá? Então, conforme a substância tem uma capacidade de se dissolver numa outra substância, ela tem uma propriedade que nós chamamos de solubilidade. Então, a solubilidade de uma substância é a quantidade de substância que vai se dissolver numa determinada quantidade de solvente. Nós normalmente usamos solubilidade em água a uma dada temperatura.
Então, por exemplo, a solubilidade do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, em água a 25 graus é 36 gramas de sal de cozinha para cada 100 gramas de água. Agora, a solubilidade da graxa em água a 25 graus ou qualquer outra temperatura é praticamente zero. Então, a solubilidade ela mostra uma tendência, né, para a formação ou não de uma mistura, né? No caso, o cloreto de sódio tem uma solubilidade boa em água. Mas eu posso dissolver a quantidade que eu quiser de sal de cozinha em água? Não, não posso. Existe um limite, uma capacidade. Que limite é esse? É esse aqui. A 25 graus Celsius, o limite é de 36 gramas de cloreto de sódio para cada 100 gramas de água, né? Então, essa tendência de se formarem misturas, né, é uma tendência na direção do aumento da entropia que existe em todo o universo, né? Há uma tendência à dispersão da energia, né? Que a energia fique dispersa fique mais difusa, mais dispersa, melhor dizendo, tá? Ou seja, há uma tendência generalizada para a energia se espalhar, se dispersar, né? Sempre que essa não for impedida, né, é o motivo que façam com que dois gases se misturem. Então, gases também se misturem para que aumente a entropia. Tá? As forças intermoleculares, elas têm um papel crucial na solubilidade de uma substância, né? Porque é através de interações de natureza eletrostática que uma substância consegue se dissolver na outra. Por exemplo, nós temos quais forças intermoleculares ou interpartículas, né? Nós temos as forças de dispersão, que acontecem nos materiais apolares, como o heptano e o pentano, por exemplo. Nós temos as forças de polo, que acontecem quando nós temos duas moléculas polares com dois centros não tão eletronegativos assim. As ligações de hidrogênio, que já são forças mais intensas do que essas duas aqui, que acontecem sempre quando um átomo de oxigênio, nitrogênio ou flúor interage com um átomo de hidrogênio de uma outra molécula. E nós temos as forças íon-dipolo, quando, por exemplo, o cátion sódio interage com moléculas de água. Vocês vão ver que o cátion está cercado por 6 moléculas de água, né? E que o momento de polo aponta todos os momentos de polo apontando para o cátion sódio. Tá? Então, numa solução, nós temos dois tipos de interação. Nós temos a interação entre o solvente, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tenho moléculas de água, que são as bolinhas azuis, e o soluto, que são os cátions, né? Por exemplo, sódio e cloro. Os cátions e os ânions. Cátion sódio e ânion cloro, né? Então, para que a solução se forme, a interação solvente-soluto ela tem que ser maior do que a interação solvente-solvente e soluto-soluto, né? Então, a solução que se forma, ela resulta desses três tipos de interação. A interação das partículas de solvente com as partículas do solvente mesmo, por exemplo, entre as moléculas de água. As interações entre o soluto, por exemplo, entre os cátions e os ânions, né? Que é uma interação de natureza iônica, né? E as interações entre o solvente e o soluto, como, por exemplo, a água e o sal de cozinha, né? Aqui, por exemplo, nós temos demonstrando uma interação soluto-soluto, né? Solvente e soluto, né? Onde o solvente água está interagindo com o soluto sódio, né? Aqui nós também temos uma interação para a formação de uma solução em que a água está interagindo com o etanol. Por isso que a água consegue se misturar com o etanol, porque ela consegue interagir através de uma ligação de hidrogênio.
Então, sempre que se forma uma solução, se as interações solvente-soluto são comparáveis ou mais fortes que a solvente-solvente e a soluto-soluto, que foi o que a gente mostrou aqui, que essas interações aqui, né, entre o soluto e o solvente, tem que ser mais fortes do que entre as solvente-solvente e entre a soluto-soluto, tá? Então, qual que é a força motriz que gera uma solução, né? É a tendência de ocorrer o processo de mistura, ou seja, de aumento da entropia. Entropia, a gente pode falar em palavras bem simples assim, ó, que é uma tendência que se tem para aumentar a desordem do sistema, né? Por exemplo, poderia dizer assim, qual que é a tendência de um prato, de um objeto, um prato inteiro? Se manter inteiro ou se quebrar? A tendência dele é se quebrar. Se esse prato cair no chão, a tendência dele é se manter inteiro ou se despedaçar em muitos pedaços? A tendência dele é se despedaçar, né? Em formar partículas menores. Por quê? Porque partículas menores, elas têm uma maior... A energia está mais espalhada, está mais dispersa, né? Ou seja, há uma maior desordem do sistema. Então, a entropia é uma unidade de medida que nem sempre teve esse caráter, mas que hoje em dia nós definimos ela mais ou menos dessa forma. Tá? De forma geral, pessoal, nós podemos dizer assim que semelhante dissolve semelhante. Como assim? Solventes polares se misturam com substâncias polares. E solventes apolares só dissolvem substâncias apolares, né? Então, se nós formos ver aqui, nós temos a vitamina C, né? Vou pedir para vocês, a vitamina C, ela se dissolve no hexano? Será que ela vai se dissolver no hexano? Que é essa substância aqui? O hexano é uma substância apolar, né? E a vitamina C, se vocês forem observar, ela tem muitos grupos polares, que são esses grupos OH. Então, a tendência da vitamina C é de interagir com a água através de ligações de hidrogênio nesses grupos polares. Então, ela é mais solúvel na água, né? A vitamina C, ela é muito solúvel na água, né? Diferente, por exemplo, da vitamina K3, que tem apenas dois grupos polares, esses oxigênios, esses carbonos e hidrogênios são todos apolares. Então a vitamina K3 ela é mais solúvel na gordura. Então, por exemplo, a vitamina C, quando a gente quer enriquecer um alimento com vitamina C, a gente pode enriquecer esse alimento com vitamina. Qual alimento eu posso enriquecer com vitamina C? Uma margarina? Não, não posso. Porque a margarina é uma gordura. E a vitamina C não vai interagir com a gordura. Já a vitamina K3 eu posso adicionar na gordura com mais facilidade, porque ela interage com a gordura com maior facilidade, né? A mesma coisa a vitamina A, que tem só um grupo polar, e toda essa cadeia carbônica aqui, ó, apolar, ou seja, aqui também a vitamina A eu posso dissolver na gordura. Tá? Então, as substâncias elas têm uma determinada solubilidade, né? Aqui nós temos diversos álcoois, ó, né? A solubilidade desse álcool desses álcoois em água está medida em mol de álcool para 100 gramas de água. Então vocês vão ver que o metanol, o etanol e o propanol são muito miscíveis, né, em água. E também são miscíveis aqui. O metanol é pouco miscível no hexano e é miscível. O etanol e o propanol são miscíveis, ou seja, se misturam com o hexano. Já o butanol, ó, ele já não é muito miscível em água, nem o pentanol,
Por quê? Porque está aumentando o caráter apolar. A cadeia carbônica está aumentando, com isso diminui a tendência de se solubilizar em água e aumenta a tendência de se solubilizar em solventes apolares. Bem, a formação de uma solução, ela não acontece. Eu posso dissolver a quantidade de soluto que eu quiser numa solução? Não, existe um limite para isso, né? Normalmente, a dissolução de um soluto em um solvente envolve um processo de equilíbrio químico. E para isso eu quero mostrar para vocês o que acontece aqui com o cloreto de sódio, sal de cozinha. Então eu coloquei um cristal de cloreto de sódio num copo com água, né? O que acontece? Há uma interação íon-dipolo, né? E a água começa a solubilizar essas... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho um pouquinho. Aumentar o tamanho para facilitar aqui para vocês enxergarem. Acho que ficou um pouquinho melhor. Então, a água começa a solubilizar, né? Começa a solubilizar esses íons. A gente chama um processo de solvatação, né? Ou seja, o cátion e o ânion são envolvidos por moléculas de água. Vocês vão ver aqui, ó, o cátion, né? O cátion sódio, ó, envolvido por moléculas de água, e o ânion cloro envolvido por moléculas de água, né? Bem, nesse momento começam a acontecer dois processos simultâneos, na verdade. Há um processo de dissolução, que é um processo em que esses íons são solvatados, né? Ou seja, ficam completamente envolvidos por moléculas de água. E há um outro processo em que o soluto volta a interagir com o soluto novamente, através de atrações eletrostáticas, e começa um processo de recristalização, né? Chega um momento, né, em que a velocidade com que os cátions e os ânions são solvatados, ou seja, se dissolvem na água, é igual à velocidade oposta em que os cátions e os ânions voltam a ser solvatados, né? Quando isso acontece, né, nós representamos isso com uma flechinha em dois sentidos. Significa o quê? Que o cloreto de sódio está sendo transformado em cátion e ânion, e o cátion e o ânion estão interagindo novamente para formar novamente esse cloreto de sódio sólido aqui, ó, que é o que está sendo mostrado aqui, né? Quando isso acontece, a gente diz que a solução está em equilíbrio dinâmico, ou seja, a velocidade de dissolução, que é esse sentido aqui, é igual à velocidade de recristalização. Quando isso acontece, na verdade, né, a gente representa isso assim, ó, cloreto de sódio sólido, né, ele se dissolveu formando o cátion sódio, esse AQ significa aquoso, esse cloro menos também é o íon solvatado, dissolvido, também AQ, de aquoso, tá? Em vez de representar moléculas de água aqui assim ao redor, ou botar mais H2O aqui, a gente coloca AQ para dizer que isso está envolto por água. Quando isso acontece, essa velocidade de dissolução é igual à velocidade de recristalização, a gente diz que a solução está saturada, né? Se nós adicionarmos mais soluto numa solução saturada, ela não se dissolve, né? Saturado quer dizer encheu, né? Atingiu a capacidade, não consegue se dissolver mais, né?
Então, a solução saturada ela está em equilíbrio dinâmico, ou seja, a velocidade de solução é igual à velocidade de recristalização. Tá? Uma solução que contém menos soluto do que o solvente é capaz de dissolver, ela ainda é insaturada. E existem algumas soluções em condições especiais que são supersaturadas, né? Que elas contêm mais solução do que a quantidade de equilíbrio do soluto, né? Mas essas soluções elas são muito instáveis, né? Aqui nesse tem um exemplo mostrando uma demonstração que foi feita produzindo uma solução supersaturada de acetato de sódio, né? Para ela ser preparada, essa água foi aquecida, né? Foi aquecida e foi adicionado acetato de sódio, né? Até a capacidade máxima, né, desse volume aqui. E aqui estava ela, foi resfriada e ela ficou assim, né? Aqui foi depositado um cristalzinho apenas, e vejam vocês que imediatamente, né, houve um processo de precipitação. O que é precipitação? É quando o sólido que está dissolvido dentro do líquido, ele sai da solução. Ele começa a aparecer, e foi aqui o que aconteceu. Uma solução bem presente no dia a dia da gente, que é uma solução supersaturada, é o mel. O mel é uma solução supersaturada de frutose, né? Então, o mel é muito comum ele cristalizar, o melado também, né? Quando em temperaturas mais frias, né? Então, isso acontece porque o líquido, né, ele tem uma quantidade muito maior de soluto do que ele é capaz de dissolver, na verdade. Então, quando diminui a temperatura, o sólido diminui a sua solubilidade e ele sai para fora da solução. Solubilidade está diretamente relacionada com temperatura. Você já deve ter observado que é mais fácil dissolver açúcar no café quente e no café frio, né? Que eu posso adicionar uma determinada quantidade de chocolate no leite gelado e chega um ponto em que não adianta eu colocar mais chocolate, que ele começa a ficar no fundo do frasco. E se eu quiser aumentar a quantidade de chocolate, eu posso fazer um creme de chocolate. O que é um creme de chocolate? É uma solução supersaturada de chocolate, mas para mim poder fazer isso, eu preciso fazer o que com o leite? Esquentar ele. Eu aqueço. Por que isso está relacionado com o aumento da solubilidade? Porque quando a gente aquece um líquido, as partículas ganham energia cinética e se afastam. E quando elas se afastam, passam a haver mais espaços entre as partículas do solvente para que o soluto possa se encaixar. E isso aumenta a solubilidade. Então, a solubilidade ela está diretamente relacionada com a temperatura no sólido. Estou falando de solubilidade de sólidos. Aqui nós temos gráficos da solubilidade, ó, grama de soluto em 100 gramas de água em função da temperatura. Vocês vão ver que todos esses gráficos praticamente são curvas ascendentes, né? Olha o nitrato de potássio, por exemplo. Aqui, a 10 graus mais ou menos, ó, a solubilidade dele é de 20 gramas de soluto em 100 gramas de água. Ó. E a 50 graus, a solubilidade já sobe para quase 90 gramas. Então, a solubilidade aumenta muito. Vocês vão ver que a solubilidade do sal de cozinha ela é pouco afetada pela variação de temperatura, né? O aumento da temperatura a 0 graus, você consegue dissolver 34 gramas. E a 100 graus, você vai dissolver 40 gramas. Existem outras substâncias que são muito mais solúveis, né, em água. Isso para sólidos, né? Então, uma técnica que nós podemos usar muito para purificar um sólido é a recristalização. Porque nessa técnica, né, a gente adiciona uma quantidade de sólido suficiente ao solvente, cria uma solução saturada numa temperatura muito elevada, deixa resfriar e à medida que vai resfriando o sistema,
né? Lentamente o sólido começa a formar cristais que se precipitam da solução e formam uma estrutura cristalina livre de impurezas. É assim que é preparado o sal de cozinha que nós compramos para a nossa alimentação, né? A água do mar evapora lentamente e os cristais de o sal que está dissolvido na água vai precipitando em cristais. Já os gases, eles são menos solúveis na alta temperatura, né? Porque o gás ele é muito volátil, então se eu aumento a temperatura de um líquido, as partículas do líquido se afastam e os gases escapam para fora. Então vejam vocês que um refrigerante frio ele tem muito mais gás do que um refrigerante quente. O refrigerante quente ele logo perde todo o gás e forma uma quantidade de espuma muito maior. Por quê? Porque a solubilidade diminui e os gases saem para fora. Então, o aumento da temperatura diminui a solubilidade dos gases. E nós também podemos usar pressão para aumentar a solubilidade dos gases, né? Se nós aumentamos a pressão, aumenta a solubilidade. Se eu diminuo a pressão, diminui a solubilidade dos gases, né? Então, isso acontece por qual razão, né? Aqui nós temos um êmbolo, gás e líquido, né? Então, vocês vão ver que há um equilíbrio aqui. Um equilíbrio entre o gás que está aqui e o gás que está dissolvido. Conforme eu aumento a pressão, mais gás carbônico é empurrado para dentro do líquido, né? Até que chega um momento em que esse equilíbrio é restaurado. Se eu diminuir a pressão, automaticamente esses gases que são apolares e não interagem com a água naturalmente, eles vão sair. Então, por exemplo, em que tipo de água é mais fácil encontrar oxigênio? Na água gelada, né? A água gelada tem mais oxigênio do que a água quente. E é por isso que os países que mais pescam no mundo são países onde a água do mar é gelada, como a Islândia, o Chile, o Japão, a China, né? O Brasil, por mais que queira fazer um investimento milionário, né, em pesca, incentivo à pesca, né? O Brasil nunca vai conseguir fazer uma pesca industrial em altas proporções, porque os cardumes não estão aqui, os grandes cardumes, né? Porque eles não, a água do litoral do Brasil é quente, né? No Brasil, os estados que têm a maior produção de peixes é o Rio Grande do Sul, ali em Rio Grande, e também Santa Catarina, né? Por causa das correntes mais frias, né? Onde há mais oxigênio dissolvido e, portanto, maior quantidade de peixes, tá?